Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Aqui no nosso canal, já estamos entrando no ano 2020. É a nossa primeira lição, que estará tratando sobre esses trimestres, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, a raça humana, origem, queda e redenção. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, muito simples. Ao você receber o link do nosso vídeo, clique em abrir, ao lado dele está escrito se inscrever, é só clicar em cima. Você também pode tocar o sininho, pode fazer o seu comentário, pois é muito importante para nós, e pode também compartilhar com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e pedir para eles também se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Nosso canal está aí na marca de 700 vídeos já, passamos também de 700 pessoas inscritas. Nosso canal tem resumos da escola bíblica como esse, louvores, mensagens edificantes, estudo para casais e também estudos na área de seitas e heresia, na defesa da fé. Você pode também nos convidar para a sua igreja para uma palestra no encontro de casais ou sobre seitas e heresia. Meu telefone é 9419 80 830 011, São Paulo. Amém? Vamos à aula de hoje, título: Adão, o primeiro homem. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula. Gênesis 1, 26, o conselho divino para a criação do homem. Gênesis 2, 7, a criação do primeiro homem. Salmo 8, o lugar do homem na criação divina. Lucas 3, 38, o homem é filho de Deus. João 3, 16, Deus ama o ser humano. 1 Timóteo 2, 5, Jesus, verdadeiro homem. Nosso textual está baseado em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A verdade prática diz: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Leitura de base de texto para a aula de hoje, Gênesis 2, 1 ao 8, diz-nos assim a palavra de Deus: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e a santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs o homem ali que tinha formado. Então aí está a história da raça humana. Aí está como que nós, seres humanos, viemos existir. Tá? Esquece essa mentirinha aí de Big Bang, de explosão. Esquece essa mentirinha aí de Darwin, que o homem veio do macaco. Se a mãe dele era uma macaca e ele quis vir do macaco, o problema dele. Eu fui criado por Deus, fui formado por Deus, e Deus soprou em minhas narinas o fôlego de vida através do meu pai Adão, o primeiro homem ser criado por Deus.
A introdução da aula de hoje nos diz que o tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem, com a ajuda de Deus. Estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nessa lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus, Lucas 3:38. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e a completa palavra de Deus. Aleluia! Amém? Né? Essa é a introdução da nossa aula e alguns dos assuntos que vamos abordar na aula de hoje. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: quem é o homem? Salmo 8:4, né? É uma pergunta: quem é o homem? O que você acha que é o homem? A fim de conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos, estabelecer os seus princípios objetivos, né? Tem alguns princípios objetivos que nos mostra quem é o homem. Primeiro, definição, né? A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Então, quando falamos sobre o homem, estamos estudando antropologia, estudo do homem. Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se objetivamente na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Então isso tem que ficar bem claro. A nossa regra infalível é na Bíblia, tá? Esquece o achismo, esquece o cientista, esquece tudo aquilo que você ouviu na escola ou que você ouviu de supostos teólogos dizendo que o homem é isso, que o homem é aquilo, que o homem veio daqui, que o homem foi dali, ou que o homem é. Não. Nossa regra de fé como cristão é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia ensina sobre a criação do homem. Se você quer crer em outra coisa, você é livre. Vivemos em um país democrático. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliares de nosso credo, da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros textos devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. Ou seja, o credo das Assembleias de Deus crê exatamente que o homem foi formado do pó da terra, formado pelo próprio Deus e que Deus soprou nas suas narinas e ele foi feito alma vivente. Mas se você acha que você veio do macaco, que a sua mãe foi uma macaca, que a sua família é um macaco, se você acredita que o homem surgiu do acaso, que esse mundo houve uma explosão do Big Bang e ele apareceu, problema seu. Você crê no que você crê, no que você quer. Eu creio na palavra de Deus. Objetivo. Esses são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde vou? Então, um dos primeiros objetivos é saber quem é o homem, para onde ele vai, quem é, né? Eu sei para onde eu vou. Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para as mansões celestiais. Eu estou voltando ao meu lar. É por isso que o homem, ninguém aceita a morte. Porque nós sabemos que não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente. Mas Jesus, sabendo disso, em João 14, ele diz:
Eu vou para meu Pai e vou vos preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então eu estou indo para o céu. Não sei para onde você está indo. Eu estou indo para o céu. Tem alguns que vai para o limbo, tem alguns que vai para o purgatório, tem alguns que vai ressuscitar, né? Reencarnar várias vezes até atingir o nirvana, né? Até atingir o estado perfeito. Tem alguns que são até mais degradantes, vai voltar numa vaca, vai voltar numa barata, vai voltar num rato, né? Eu não, eu vou morrer, a morte é uma única vez, né? Após a morte segue-se o juízo, e há aqueles que vai para o céu e aqueles que vai para o inferno que desobedeceram ao Senhor. Mas eu estou caminhando para o céu. Se você quer nascer de novo, se você quer progredir, problema seu. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, esse também é um dos objetivos. Mostrar que o homem ele é dependente exclusivamente de Deus. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Porque o nosso pecado fez separação de nós e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que o que faz separação do homem e da mulher de Deus é os seus pecados, porque Deus não suporta olhar o pecado. Mas através do sacrifício perfeito de Jesus da cruz do Calvário, que disse que está consumado, e que o véu rasgou de alto a baixo, nós tivemos acesso ao Pai. E hoje podemos orar assim, como Jesus ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, não seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e os nossos pecados, assim como nós perdoamos, e assim por diante, né? Essa é a oração de comunhão do homem com Deus. O homem perdeu a comunhão no Éden, com o pecado de Adão, primeiro Adão, mas o segundo homem, o segundo Adão, melhor dizendo, Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Consolar porque há uma promessa, né? No mesmo livro de João, no capítulo 14, versículo 1, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu irei morar em uma dessas moradas. Tópico 2. A criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que nele há. E só então veio a formar o homem em sua infinita sabedoria. O Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então Deus criou o céu e a terra. Deus criou a lua, o sol, os firmamentos. Deus criou a base a qual ele colocaria o homem, o ser a qual ele estava criando, o ser que seria segundo a sua semelhança. O homem agora tinha um lugar para habitar. Deus não criou o homem e largou ao acaso. Não, Deus preparou a morada do homem. Deus preparou a morada da família que ele estava criando para habitar, que é o jardim do Éden. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foi os céus e em seguida os anjos. Isso você encontra em Gênesis 1, Salmo 33, verso 6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Gênesis 1, Jó 38, do 1 ao 11. Deus a tudo criou com inagualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Salmo 104, como já falamos. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. Provérbios capítulo 8 fala da sabedoria de Deus. A sabedoria divina está na patente em toda a criação. Salmo 19, verso 1 ao 6. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades.
Salmo 104, verso 24, aonde nos mostra a perfeita criação de Deus, a perfeita formação que Deus faz do homem e da mulher. Subsídio apologético traz-nos um conhecimento a mais sobre esta história que estamos relatando. Tudo no universo, cada planta e animal, cada rocha, cada partícula da matéria ou onda de luz está preso às leis em relação às quais não há escolha, a não ser obedecer. A Bíblia nos diz que existem leis da natureza, as ordenanças dos céus e da terra. Jeremias 33, versículo 25. Essas leis descrevem a forma como Deus normalmente realiza a sua vontade no universo. A lógica de Deus está construída no universo. Por isso o universo não é por acaso, nem arbitrário. Ele obedece às leis da química, que se origina logicamente das leis da física, muitas das quais podem ter origem lógica de outras leis da física e da matemática. Ou seja, tudo que Deus projetou, dia, noite, calor, frio, vento, chuva, tempestade, tudo que Deus criou, Ele criou dentro da proporção da física. Isso não foi um acaso, não foi uma explosão do Big Bang, como mentiram para nós nas escolas, e por muitos anos, por o homem e a mulher serem ignorantes e não conhecer a palavra de Deus, acreditou-se nessas teorias absurdas a qual se ensinava. Mas hoje sabemos que este mundo, ele é sustentado pela poderosa mão de Deus, Deus se assenta no seu alto e sublime trono, diz Isaías, e a terra é escabelo dos seus pés, e que este mundo está nas mãos do Todo-Poderoso. Até mesmo o mar, a Bíblia diz que ele obedece à ordem de Deus, o limite que Deus colocou para que ele vá e não passe dali. Esse é o nosso Deus. As leis mais fundamentais da natureza existem apenas porque Deus quer que elas existam. Elas são a forma lógica e ordenada como o Senhor mantém e sustenta o universo que o criou. Os ateístas, incapazes de considerar a condição da ordem lógica do universo, porque o universo obedeceria às leis se não houvesse legislador. Todavia, as leis da natureza são perfeitamente consistentes com a criação bíblica. Então, Deus é o controlador desse universo. Ele não criou este mundo e largou ao caso como alguns ateístas dizem que ele largou. Ele é o que mantém a hora, o dia e tudo no seu devido lugar. Até mesmo o controle da volta de Jesus para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, o próprio Pai sabe o momento exato, Sabe o momento exato da destruição deste mundo, da desintegração total deste mundo, desintegração total, porque a Bíblia diz que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruído e derrubado. Tópico 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Por que da Trindade? Aqui é um dos grandes fundamentos da doutrina da Trindade. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele está falando com alguém. Tem uma segunda pessoa, no mínimo, E nós não somos criados à imagem de anjo. E Deus não é louco para falar com si mesmo. Deus não está falando com si mesmo, façamos. Ele está usando o plural. Se ele está usando o plural, ele está falando com alguém. Quem? O próprio Deus, Jesus, o próprio Deus, Espírito Santo. Aqui é o fundamento, base da doutrina da Trindade para nós. O concílio da divindade sobre a criação do homem.
A criação do homem foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. Como dissemos, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantedor de todas as coisas. Apocalipse 4, 11. Então Deus é o mantedor de todas as coisas, todas, tá? Não é algumas. Deus não cuida de algo e deixa de descuidar de outro. Não, Deus cuida de tudo, Ele é soberano em tudo. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem, do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento. Gênesis 2:8, 16, 17. Os ecologistas dizem que nós viemos da terra, que a terra é a nossa mãe. Não, a terra não é a nossa mãe. Deus é o nosso Pai. Ele criou Adão do pó da terra. Depois fez cair um sono profundo em Adão. Criou Eva da costela de Adão. E a partir de Eva e Adão, o homem passou a ter relação sexual, que todo casal normal, casado, né, tem, e começou a gerar os filhos. E assim, eu e você viemos ao mundo, através da relação sexual que o meu pai e a minha mãe fez dentro da permissão e bênção de Deus. Por acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensina dogmaticamente os evolucionistas, né? Darwin, que o homem veio do macaco, a mãe dele era um macaco, e todos aqueles que creem que veio do macaco, a mãe dele também é um macaco. Eu sou de Deus. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Salmo 148, verso 5, criacionismo bíblico incompatível com o evolucionismo. 2 Coríntios 6, 14, o criacionismo é o que mais se aproxima da verdade de Deus, tá? Nós somos criacionistas e não evolucionistas. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. 1 Coríntios 11, 7. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes, né? Então, somos almas viventes, somos ser dotados de comunhões divinas e comunhão também com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Subsídio teológico. Os escritores sagrados sustentam de modo consistente que Deus criou os seres humanos. Os textos bíblicos mais precisos indicam que Deus criou o primeiro homem diretamente do pó da terra, úmido. Não há lugar aqui para o desenvolvimento paulatino de formas mais singelas da vida em outras mais complexas. Todo ser humano, como ponto culminante, em Marcos 10, 6, o próprio Jesus declara: Deus, o princípio da criação de Deus, os fez macho e fêmea. Não pode haver dúvida quanto a desacordo do evolucionismo com o registro bíblico. A Bíblia indica com clareza que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados à imagem de Deus, no princípio da criação, Marcos 10, 6, e não formados do discurso de milhões de anos de processos microevolucionários, tá? O homem foi criado pela mão de Deus, pelo poder de Deus. E o que destaca aqui? Que Deus os criou macho e fêmea, tá? Ideologia de gênero, mentira do diabo. Casamento de homem com homem, mentira do diabo. Casamento de mulher com mulher, mentira do diabo, tá? Só o homem e a mulher
na relação sexual permitida e criada por Deus, pode gerar uma outra vida. Somente o homem e a mulher são casal, né? São pares, né? E não ajuntamento de dois corpos, como acontece no homossexualismo e no lesbianismo. Isso não é casal, isso são pares de pessoas. A missão e a tarefa do homem, tópico 4. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiro, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos com o fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 Coríntios 11:7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Romanos 1:22-23 traz-nos um esboço muito bem, que o homem não pode adorar nada além de Deus. Não pode criar imagem de santo ou de réptil. O homem não pode deitar com outro homem. A mulher não pode deitar com outra mulher como se fosse um casal. Isto é pecado de idolatria e abominação diante do Senhor, o nosso Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós essa consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão de Deus. Isaías 62, verso 3, fala-nos sobre a gloriosa presença de Deus e o nosso significado e o porquê, como fomos criados, como dissemos, para a glória de Deus. Propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis 1:28, 2:24. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta, glorificar o nome de Deus e cumprir o propósito divino, quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Então o homem foi ordenado para procriar. Casal de homossexual não procria. Casal de lésbica não procria. Só o casal do homem e da mulher. Deus tem um forte compromisso com a família, genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Leia juntamente com a sua esposa e filhos o Salmo 128. Salmo 128 fala da bem-aventurança do homem e da mulher que teme ao Senhor, e que ele encherá a sua aljavas. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Uma família bem constituída é uma bênção de Deus. E a família bem constituída só é formada por marido, mulher, filho e filha, netos, tio, sobrinho. Homossexual não pode formar uma família. Pode até adotar uma criança, mas não é uma família. Não foi gerado deles. Governar e administrar o planeta. Essa é uma outra tarefa do homem. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Gênesis 2:1. Seguida criou Adão, que tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Gênesis 2:15 e 19. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Gênesis 1:26. Ele passaria a extrair do sol da terra qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar, que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome de Deus. Então o homem foi colocado para lavrar a terra, para cultivar a terra, para viver da terra, para se sustentar da terra. Subsídio fisiológico cristão. Por que o propósito básico do ser humano é estar com Deus? Uma pergunta. Nossa necessidade primária é estar em harmonia com Ele. Essa necessidade leva-nos a procurar e aprender e assim desenvolvermos as qualidades da imagem de Deus.
Nossa necessidade de pensar e escolher, criar e ser tudo que fomos designados ser, faz-nos potencialmente compatíveis com o nosso Criador. A Bíblia começa com Deus criando os seres humanos e dando-lhes instruções concernentes ao seu propósito para as pessoas e a natureza. Do relato da criação de Gênesis, a grande comissão é registrada no Evangelho de Mateus. A Bíblia é uma história de como Deus trabalha nas pessoas para gerar e manter seu propósito. Nosso propósito é o propósito de Deus. O pecado entrou na nossa natureza, quando esse potencial de ser como Deus foi explorado de modo abusivo. A queda de Adão e Eva é a demonstração original de como todos os males e dificuldades são provenientes de não entendermos as necessidades reais humanas, ou de tentarmos satisfazê-las da maneira errada. Ou seja, bem claro, o pecado é consequência da nossa desobediência, do nosso orgulho, de não respeitarmos as leis e mandamentos do Senhor. Conclusão. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado. Quem é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Que coisa linda, né? Então, aprendemos hoje que fomos criados para a glória de Deus. Aprendemos hoje que somos a criação, obra-prima perfeita de Deus. Não tem evolucionismo, não tem darwinismo, tá? Somos obra-prima. Deus abençoe a cada um. Amém?